Então, boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer ao professor Rodrigo Barbosa por a sua generosidade de vir até a Liga de Dermatologia, contribuir os seus conhecimentos e ainda ter que se organizar, né? Mudar toda a agenda dele para estar com a gente nesse momento. Então, muito obrigado, Rodrigo, por a sua disponibilidade de vir fazer essa contribuição com a gente. E eu vou passar a palavra para a presidente discente, para Maria Eduarda Mores, para fazer uso da sua palavra e agradecê-lo por estar aqui. Primeiro, eu queria desejar boas-vindas a todos os que não são membros da Liga, sejam bem-vindos. E agradecer, doutor Rodrigo, pela disponibilidade e por vir aqui dar atenção para a gente e essa aula. Boa aula a todos e vamos começar. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom, boa tarde, eu que agradeço aí pelo convite do pessoal da Liga, do professor Heron. É um prazer. Espero não falar nenhuma besteira em termos dermatológicos. É só um infectologista se arriscando um pouquinho aí na área de vocês. E como nós tínhamos aí combinado, vamos falar então sobre as alterações dermatológicas que acometem as pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? Deixa eu começar aqui a projeção. Né? Então, eu acabei assim tomando a liberdade de incluir também algumas DSTs, com o risco de ficar um pouquinho longo o tema. Mas eu acho que tem pelo menos duas DSTs aqui que são importantes no contexto das lesões dermatológicas. Então nós vamos falar das lesões dermatológicas nos pacientes vivendo com HIV/AIDS. Essa é a nomenclatura atual. E recentemente nós tivemos também uma mudança na nomenclatura das DSTs. Não são mais doenças sexualmente transmissíveis, são agora infecções sexualmente transmissíveis. E nós vamos abordar aqui algumas delas também. Então, começando aí a introdução, nós vamos falar que a pele, né, é o órgão mais acometido no curso da infecção pelo HIV. Mais de 90% das manifestações do HIV acaba passando pela pele. E alguma lesão de pele, ela é um alerta para solicitar sorologia anti-HIV, porque ela pode ser o primeiro indício da doença. De repente o paciente vai no seu consultório por causa daquela lesão, não está nem pensando ainda que ele tenha risco de estar com HIV. Olhando aquela lesão, você pode suspeitar que seja portador de HIV ou de alguma outra infecção, né, sexualmente transmissível. Deixa eu só perguntar, eu não perguntei se o slide tá indo certinho? Tá passando corretamente? Aqui tá sim. Tá bom então. Então vamos dar seguimento. Existem algumas lesões que são típicas, né? Bem sugestivas, por exemplo, candidíase oral no adulto, né? Não na criança, principalmente no recém-nascido, que isso está relacionado à imaturidade do sistema imunológico do recém-nascido. Mas no adulto pode levantar alguma suspeita. E tem algumas lesões que são não específicas. Por exemplo, a dermatite seborreica, psoríase e herpes simples são lesões que podem surgir conforme vai ocorrendo a progressão da imunodeficiência na pessoa vivendo com HIV/AIDS. E tem uma outra situação também, que é a chamada recuperação do sistema imunológico. Chama Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imunológica.
né? Por exemplo, tem um prurido persistente pós-introdução ou mudança de antirretroviral. O que é isso? A pessoa não apresentava nenhuma lesão de pele, aí fez o diagnóstico do HIV, descobriu, né, ser portadora, optou-se pelo início do tratamento antirretroviral. Hoje em dia, né, todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS têm indicação de receber o tratamento antirretroviral, e só que ela tinha um quadro imunológico muito precário, né, uma contagem de linfócitos CD4 muito baixa, e que não era possível de fazer processo inflamatório. E aí, conforme você inicia o antirretroviral, esses CD4s vão aumentando e a resposta imunológica do paciente aumenta, e aí ele passa a apresentar sintomas que não apresentavam antes. Então você fala assim, mas o antirretroviral fez mal? Não, não foi que o antirretroviral fez mal. É que o antirretroviral possibilitou uma melhora do sistema imunológico, que essa melhora levou à possibilidade de surgirem sintomas que simplesmente não estavam aparecendo, porque o paciente não tinha condições de promover inflamação. E quando isso ocorre, há uma piora na morbidade e na mortalidade. A síndrome da reconstituição imunológica é algo que a gente tem que se preocupar sempre muito. Sempre antes de iniciar um tratamento antirretroviral, a gente tem que descartar a existência de alguma infecção oportunista, porque se houver infecção oportunista, eu tenho que primeiro tratar a infecção oportunista, depois tratar o HIV. Senão vai ter a síndrome da reconstituição imunológica, e a infecção oportunista aí sim pode fazer algum mal maior no paciente com HIV. E aqui uma relação entre contagens de CD4 e o surgimento de algumas lesões no paciente com HIV. Então veja o tanto de lesões que podem ocorrer. Temos aqui então a primeira, o herpes simples, ele pode ocorrer com qualquer nível de CD4, mesmo nos pacientes imunocompetentes, e a gente vê que, né, independente de ter HIV ou não, ela se manifesta. A varicela zoster normalmente ocorre com CD4 menor do que 50. O Epstein-Barr vírus pode fazer um rush cutâneo, normalmente ocorre com CD4 menor do que 200. O molusco contagioso também com queda de CD4 menor do que 100. O HPV, apesar de ser uma infecção que pode ocorrer em qualquer pessoa, ela pode ocorrer de uma forma mais intensa, com CD4 menor do que 200. Né? Lembrando que o nível seguro de CD4 seria uma contagem acima de 200, de preferência acima de 350. Angiomatose bacilar, com CD4 menor do que 500. Estafilococcia, também com qualquer nível de CD4. A micobacteriose atípica, são as chamadas micobacterioses não tuberculosas, né? São doenças que ocorrem com uma imunidade extremamente baixa, CD4 menor do que 50. Ainda temos histoplasmose e paracoccidioidomicose, com CD4 menor do que 100. O Cryptococcus neoformis, que faz a criptococose, que pode ter tanto lesão neurológica como lesões de pele, também ocorrem em situações de uma imunossupressão bastante baixa, né? O infectologista brinca assim, fala que o criptococo não mata nem pombo, porque realmente a patogenicidade dele é leve. Então tem que ter uma imunidade bastante baixa para ele se manifestar. Aí o sarcoma de Kaposi, normalmente abaixo de 200. A foliculite eosinofílica nos pacientes com CD4 abaixo de 200 também. E a dermatite seborreica ocorre com qualquer nível de CD4, mas na maior parte das vezes com CD4 abaixo de 100. Essa tabelinha aqui, na verdade, não é com a intenção de vocês decorarem com que nível de CD4 ocorre, mas para vocês terem ideia de que todas essas lesões são possíveis de serem encontradas nas pessoas vivendo com HIV/AIDS. Umas são características de uma imunossupressão mais avançada, outras nem tanto, né?
Com o passar do tempo de conhecimento do HIV, nós tivemos, né, a introdução da terapia antirretroviral, a chamada HAART, né, que é a terapia antiviral de alta eficácia. E ela levou à redução de infecções oportunistas, de tumores e de mortes também. Porém, ela trouxe novos problemas. Um deles, esse que eu citei aí, a síndrome inflamatória da reconstituição imunológica, que pode levar ao surgimento ou exacerbação de lesões do herpes zoster, que é provocada pelo vírus varicela zoster, né? Do herpes simplex, que é provocado pelo vírus, habitualmente o herpes simplex tipo 1 e 2, o HPV, tuberculose, sarcoma de Kaposi e leishmaniose tegumentar, também é algo que pode estar relacionado ao HIV, e a síndrome da reconstituição imunológica, ela surge normalmente quando eu começo a tratar um paciente que tem um CD4 baixo e uma carga viral alta. Então tem um CD4 menor do que 50, isso é muito baixo, e uma carga viral maior do que um logaritmo, isso é uma carga viral relativamente alta. E ela ocorre algumas semanas após o início da terapia antirretroviral. Normalmente, pelo menos 2 semanas após o início da terapia antirretroviral, a gente já tem uma melhora, um incremento nos níveis de CD4 e isso leva ao surgimento de sintomas que antes estavam escondidos pela incapacidade do sistema imunológico provocar uma inflamação e a lesão aparecer. Aí, vamos voltar um pouquinho antes de iniciar a terapia antirretroviral, no momento em que a pessoa adquire o vírus. Nós temos nesse momento a síndrome de soroconversão ou a viragem sorológica do HIV. Temos aquele intervalo chamado janela imunológica, que é o intervalo de tempo entre o contato e a soroconversão, e aí depois dessa janela imunológica temos o surgimento dos anticorpos. E aí nesse momento a gente vai ter o surgimento de um quadro chamado síndrome retroviral aguda, que é um quadro que a gente pode chamar de monolike. O que é isso? Um quadro semelhante à mononucleose, ou também um quadro flu-like, né? Um quadro semelhante à influenza, que vai trazer febre, dor de cabeça, mialgia, pode levar a hepatosplenomegalia, linfonodomegalia e rush cutâneo. E é uma síndrome relativamente comum, ela acontece aí de 30% a 50% dos pacientes infectados após 2 a 4 semanas do contágio. A duração é de 2 semanas e o anti-HIV costuma ser negativo nessas 2 semanas. Passou a fase aí de síndrome retroviral aguda, é o momento que a gente tem a viragem do anticorpo e surgimento dos anticorpos, e aí o anticorpo vai se tornar positivo. A confirmação do diagnóstico, né, vai ser feita aí pela pesquisa desse antígeno P24 no sangue, ou a gente pode repetir a sorologia até 6 meses após que tem o período, dependendo do teste que você faz, o tempo de janela imunológica pode ser até 6 meses após o contágio. Hoje, com os exames de 4ª geração, que são chamados, a gente já tem uma janela imunológica bem mais curta, aí de 15 dias. Então, passou o período da síndrome retroviral aguda, já é possível detectar com esses testes novos de 4ª geração, a partir de 15 dias. Mas se a pessoa teve contato, teve uma síndrome retroviral aguda, né, fez um quadro típico e a primeira dosagem foi negativa, convém que a gente repita esse teste com frequência até que ele se torne positivo, né, porque provavelmente vai se tornar positivo. Aqui tem um quadrozinho mostrando a evolução que nós temos na síndrome retroviral aguda. Aqui o primeiro contato, né?
Pena que aqui no Prezi não tem o laser para a gente apontar, mas o círculo aqui na linha azul, a gente tem um primeiro contato mostrando aqui o CD4 ainda alto, em torno de 1000. Aí vem a síndrome retroviral aguda, esse CD4 cai bastante, e inversamente, nessa linha violeta ou vermelha, a gente vê ela subindo agudamente e depois caindo. Isso que acontece, a carga viral sobe muito rapidamente e cai na síndrome retroviral aguda. Depois vem um período de latência e depois ela começa a subir novamente no período de imunossupressão. Aqui só para vocês entenderem essa fase. Então, nessa fase de síndrome retroviral aguda, que também é possível classificá-la como monolike, a gente vai ter uma erupção maculopapular disseminada. Febre, mal-estar, cefaleia, irritação na garganta, linfonodomegalia, artralgia, mialgia, dor abdominal, aumento de fígado de baço, pode ocorrer diarreia, podem ocorrer úlceras orais e genitais, paralisia facial, neurite e até meningismo. Nessa fase ocorre a chamada meningite asséptica do HIV. O paciente tem sintomas de meningite, você colhe o líquor, tem um aumento de celularidade com predomínio de linfócitos e você não encontra nenhum agente etiológico. Isso é secundário à invasão do HIV ao sistema nervoso central que ocorre nessa fase. Claro que nem todo paciente vai apresentar todos esses sintomas, mas paciente apresentando sinais, sintomas de síndrome monolike associados a algum desses sinais cutâneos, que seria uma erupção maculopapular disseminada, a presença de úlceras orais ou úlceras genitais, e aí tem esses outros sinais, paralisia facial, neurite, meningismo, apresentando histórico de exposição ou uma síndrome monolike com pelo menos um desses sinais, a gente tem que suspeitar de infecção pelo HIV. E agora a gente começa a ver as infecções propriamente ditas. Então a gente vai ver primeiro o herpes simples. O herpes simples a gente tem dois tipos, o 1 e o 2, que eles podem causar um quadro persistente no paciente com HIV, um quadro que pode ser atípico e agressivo quando tem um CD4 menor do que 200 ou menor do que 100. Já na pessoa imunocompetente, a gente costuma ter quadros recidivantes e às vezes até persistentes. A gente vê, por exemplo, mulheres que sempre próximo à menstruação apresentam recidiva do herpes simples, ou oral, labial ou genital. Isso não é tão raro de se ver. Imagina então numa pessoa com HIV, isso se torna mais frequente e o quadro pode ser mais agressivo. A gente pode ter uma reativação da infecção latente e a gente pode ter a presença aí de vesículas pequenas, dolorosas e recorrentes. Elas aparecem agrupadas em forma de cacho de uva e a base dela é vermelhinha, é eritematosa. Mas também pode ter uma apresentação diferente, que é uma apresentação com uma úlcera única, que pode ser na boca ou genital. Mas o habitual são essas vesículas pequenas, dolorosas, recorrentes e elas agrupadas aí em cacho de uva. E essa úlcera única, ela acaba se rompendo, na verdade, assim, começa com uma vesícula, uma bolha, acaba se rompendo, formando uma úlcera. Quando a gente está na fase de úlcera, o que diferencia da sífilis, por exemplo? É a dor. A herpes é bastante dolorosa e a sífilis não costuma trazer dor. Ainda em relação ao herpes, que tem uma imagem então no pênis, já com várias vesículas que se romperam e aqui estão formando úlceras.
Então, nós começamos o quadro com vesículas pequenas, dolorosas e recorrentes, né, agrupadas em caixa de uva e com a base eritematosa. Vocês veem que na base dela é vermelhinha, né? Tanto aí na glande como no corpo do pênis, a gente vê que é eritematoso. E temos também lesões orais, que podem ocorrer de uma forma diferente do habitual. Podemos ter uma úlcera única, que acomete tanto a boca e o genital, e as suas bordas aí podem ser planas ou podem ser elevadas. Ainda em relação ao herpes, diagnóstico, existem várias formas de diagnóstico. Por exemplo, pesquisa de células gigantes na patologia, né, fazendo biópsia, fazendo microscopia eletrônica, fazendo cultura, mas tudo isso não é situação prática. Na situação prática do dia a dia, o diagnóstico mesmo é clínico. Muitas vezes pelo histórico de exposição, mas o exame físico, vesícula com a base mais avermelhadinha e dolorosa, isso a gente vai pensar mesmo num quadro de herpes e vai tratar como herpes. E como que é o tratamento? O tratamento é meio pesado. Nós precisamos dar aciclovir, 400 miligramas, 5 vezes ao dia. No paciente com HIV, eu vou tratar por um tempo maior do que o habitual, vou tratar de 14 a 21 dias. Se eu tiver lesões disseminadas, lesões graves, eu vou dar o aciclovir EV na dose de 5 mg por quilo por dia, durante 7 dias. E nos casos refratários ao aciclovir, isso normalmente se trata de uma mutação numa região do vírus, aí a gente tem a opção de usar um antiviral chamado aí de Foscarnet, usa nessa dose de 40 miligramas, 40 miligramas por quilo, mas isso realmente não é algo que vocês vão ver no dia a dia. E tem a necessidade, né, da higiene local e por vezes o banho de assento, para principalmente a questão da higienização. Agora vem a questão do herpes zoster, que muita gente confunde e acha que uma doença tem relação com a outra. Não, o herpes zoster é provocado pelo varicela zoster, então ele é uma reativação habitualmente do vírus da catapora e ocorre aí em 8% dos pacientes infectados pelo HIV. Quando é uma primo-infecção, né, quando o paciente está adquirindo o vírus da catapora já depois de ter o HIV, ele vai ter um quadro semelhante ao habitual da catapora, que é aquela lesão crânio-caudal com o chamado polimorfismo, né? O que é o polimorfismo? A gente vai ter as lesões, diferentes lesões em várias fases. A gente vai ter ao mesmo tempo vesículas, bolhas e crostas. Então, um mesmo indivíduo apresentando todas essas lesões ao mesmo tempo. E a gente fala crânio caudal, que normalmente começa da cabeça e vai descendo. Quando está chegando a crosta, é a fase final aí da infecção. Então, mas algumas lesões estarão ainda já na fase de crosta, enquanto ainda outras estão na fase de vesículas. E o herpes zoster em si é a reativação e ele vai ocorrer em torno de 3 a 4% dos doentes. A pessoa teve a catapora na infância, passou a vida toda e aí no momento de imunossupressão, que pode ser uma imunossupressão mais leve, provocada por um quadro, por exemplo, um uso de corticoide para tratar uma artrite reumatoide. A pessoa pode, com isso, levar à reativação da infecção pelo varicela zoster, né? Ou uma imunossupressão mais grave, como o HIV. E no HIV, então, aí ocorre de 3 a 4%. E pode ser o primeiro marcador de imunossupressão induzida pelo HIV. Então, chegou um paciente apresentando um herpes zoster,
principalmente lesões mais graves, mais extensas, obrigatoriamente a gente tem que pedir um anti-HIV para esse paciente e, particularmente, a gente já fez vários diagnósticos de HIV a partir de episódio de herpes zoster. Claro que se vem um idoso usando corticoide, é diabético, não tem histórico de atividade sexual nos últimos anos, você não precisa pedir anti-HIV para essa pessoa, está explicado ali, né? Claro que ele falou que não tem atividade, de repente pode estar mentindo, mas isso é uma situação de exceção. Para jovem, eu nem pergunto muito se tem atividade ou não, porque muitos mentem a respeito, então eu só falo, olha, a gente vai precisar pedir HIV, tudo bem? A pessoa concordando que tem em solicitar o HIV, a gente faz. Ainda em relação à infecção pelo herpes zoster, a dor é o primeiro sintoma, porque quando teve lá na infância a lesão primária do herpes zoster, né, a catapora, essas lesões iniciaram na pele, depois elas desapareceram da pele, porém os vírus ficaram alojados nos ramos nervosos. E aí quando vem a imunossupressão, às vezes 2 a 3 dias antes de surgirem as lesões na pele, a gente já tem o vírus provocando o processo inflamatório naquele ramo nervoso onde ele está alojado desde a infância. Então, a pessoa começa sentindo dor. E a dor, ela, se não for bem tratado o herpes zoster, muitos médicos cometem 2 erros. O primeiro erro é tratar o herpes zoster com uma dose abaixo do ideal, né? Uma subdose de aciclovir. Quantas vezes a gente vê pessoal dando 200 mg de 8 em 8, 400 mg de 8 em 8? Isso é uma dose muito pequena para herpes zoster, né? Depois eu vou passar o tratamento para vocês. Ele é de 800 mg 5 vezes ao dia. A maioria dos médicos fica com medo de tratar com essa dose. E um outro erro é que eles esquecem de tratar o nervo, tratam somente o vírus e esquecem de tratar o nervo. Aí acontece o quê? Essa neuralgia pós-herpética, que se não for tratada adequadamente, pode persistir por vários meses e pode até se perpetuar, na verdade. Então a gente tem que tratar o vírus e tratar a neuralgia pós-herpética, que ela é tratada com anticonvulsivantes. A gente vai usar a gabapentina, a pregabalina, não está mais no protocolo a carbamazepina, mas em população que não tem acesso, a gente acaba usando a carbamazepina, os tricíclicos, né, amitriptilina, nortriptilina, que acabam ajudando no tratamento da neuralgia. A gente pode usar também essas medicações aí chamadas bloqueadores de barreira, que é a gabapentina e pregabalina, de forma tópica. A gente pode manipular um creme, a gente costuma utilizar lidocaína 6%, com gabapentina 6% e um creme transdérmico de preferência, e a pessoa passa isso 2 vezes ao dia e vai aliviar bastante a dor. Importante aqui avaliar, né, na neuralgia pós-herpética o envolvimento do trigêmeo, porque se tem envolvimento do trigêmeo pode evoluir com comprometimento oftalmológico e uveíte anterior. Então aí a gente, se tem comprometimento de face, é conveniente pedir avaliação de um oftalmologista, né? Como começa a lesão do herpes zoster? Então, primeiro, 2, 3 dias antes das lesões, a gente tem a dor. Depois, a gente começa com pápulas eritematosas, que evoluem para vesículas e, na sequência, para bolhas. Aí nós temos essas bolhas se agrupando, né, ainda mantendo a base eritematosas, em placas que seguem o trajeto dos dermátomos, né? Por que segue o trajeto do dermátomo, né? Normalmente assim, inframamário, ou a gente tem no abdômen,
Pode ter também lombar e irradiando para membro inferior, a gente pode ter na face, pegando o trigêmeo. Então, porque era o trajeto nervoso onde o vírus está alojado ali desde a infância. Então, essa aqui é a aparência habitual do herpes zoster. E depois tudo isso aqui vai se tornando crosta e acaba descamando. E aí fica só a cicatriz, uma lesão mais hipercrômica, que aí eu acabo contando também com a ajuda do dermatologista, porque uma pergunta muito frequente do paciente que teve herpes zoster eu vou ficar com essa cicatriz? Aí eu acabo encaminhando para o dermatologista dar uma ajuda que tem aí as medicações para diminuírem a intensidade dessas cicatrizes, né? No paciente com HIV, essas lesões bolhosas elas podem se tornar hemorrágicas e necróticas. Problema quando começa a infectar no meio delas aí. Vocês estão vendo uma bordinha mais elevada, né? Entre essas bordas, quando começa a infectar, aí fica um pouco mais difícil de tratar também, porque aí além da lesão pelo herpes, da neuralgia pós-herpética, nós temos a infecção secundária. E, sobretudo, nos pacientes com HIV, as lesões começam a ultrapassar o dermátomo e começam a disseminar. Quando que eu vou ter um herpes zoster disseminado? Quando eu tenho o acometimento de 2 ou mais dermátomos não contíguos, com pelo menos 20 vesículas em cada dermátomo. Então, se eu tenho 3 dermátomos, isso já é disseminado. Se eu tenho 2 dermátomos, mas um dermátomo não está encostadinho no outro, né, isso são dermátomos não contíguos, eu tenho também herpes disseminado. Qual a diferença do herpes localizado, que está ocupando 1 ou 2 dermátomos contíguos, para o disseminado? É que aí eu posso ter transmissão respiratória também. Então aqui, quando o quadro é disseminado, além do isolamento de contato, a gente vai ter também o isolamento respiratório. O diagnóstico, da mesma forma que o herpes simples, coloca pesquisa de células gigantes, biópsia, microscopia eletrônica, cultura, mas na verdade a gente faz o diagnóstico na prática, o diagnóstico clínico. O histórico, o paciente chegar contando que começou com dor, e depois da dor evoluiu com as lesões características, não precisamos de mais nada para fazer o diagnóstico. No paciente com HIV, a terapia antirretroviral ela previne a progressão da varicela e do varicela vírus e a disseminação viral, porque pode ocorrer essa disseminação nos pacientes com uma imunossupressão muito avançada. Eu tive um caso assim, semelhante, não era HIV, era um paciente com linfoma. Então, não só HIV, mas o paciente com linfoma, com qualquer doença que leve a uma imunossupressão importante, pode apresentar essa disseminação. O uso precoce da medicação antiherpética, né, pode diminuir a gravidade, a extensão, a duração do quadro, além de ajudar na neuralgia pós-herpética. E em relação ao uso de corticosteroides, usa ou não usa? O paciente já está imunossuprimido, vou usar corticosteroide? Bom, depende, ele pode ser utilizado em cursos breves e nos quadros que têm acometimento de sistema nervoso central, por exemplo, né, uma meningite por herpes ou uma encefalite herpética, e nos pacientes com mais de 65 anos para tratamento da neuralgia herpética, acaba contribuindo, reduzindo a dor. O tratamento, aquilo que eu tinha comentado com vocês, é o aciclovir. A dose realmente é grande, 800 mg, 5 vezes ao dia. Vou tratar por um período longo, de 7 a 10 dias. Se for um tratamento com paciente hospitalizado com lesões mais graves, aí eu vou dar 10 mg por quilo por dose a cada 8 horas por 7 dias. Temos outras duas medicações
vocês precisam conhecer, só que infelizmente não faz parte da nossa realidade de quem atende SUS, porque são medicações que o frasco, a caixa, né, com 20 comprimidos vai custar de 400 a 500 reais, que são o Fanciclovir e o Valaciclovir. A gente fala assim que eles não são mais eficazes no tratamento da herpes. Eliminar a herpes zoster, todos vão eliminar. Mas é mais fácil tomar, por exemplo, o Fanciclovir, que a dose é um comprimido de 500 mg de 8 em 8 horas, do que tomar o Aciclovir, que são 20 comprimidos ao dia. 800 mg são 4 comprimidos de 200, porque é isso que o paciente encontra na rede pública, o de 200. Então, são 4 comprimidos de 200, 5 vezes ao dia. Costumo dar às 6 da manhã, 10, 14, 18 e 22. Então, né, em 7 dias de tratamento são 140 comprimidos, mais o tratamento da neuralgia pós-herpética, mais o tratamento do HIV. E de repente o paciente HIV ele tem mais alguma infecção oportunista, uma tuberculose, por exemplo, então mais 4 ou 5 comprimidos para tuberculose. Claro, se o paciente tiver condições de comprar o Fanciclovir ou o Valaciclovir, vai ser muito mais fácil de tratar. Mas se não tiver, o Aciclovir vai eliminar a infecção de qualquer maneira. Só que tem estudos que mostram que o Fanciclovir e o Valaciclovir têm uma eficácia maior na redução da recidiva e da neuralgia pós-herpética, mas infelizmente não é acessível a poucos. Na analgesia da neuralgia pós-herpética, então, conforme eu tinha comentado, vou aumentar aqui para vocês, temos a amitriptilina, a gabapentina, a nortriptilina, faltou por aqui também a pregabalina, e já saiu de protocolo, mas em falta de opção, a carbamazepina nós podemos utilizar também. O aciclovir tópico pouca função vai ter. Muitas pessoas vêm com aciclovir passando aciclovir tópico, que não vai ajudar em nada, só faz a pessoa gastar dinheiro, né? Algumas considerações, né? Não é raro o aparecimento do herpes simples ou herpes zoster após as primeiras 4 a 6 semanas do tratamento antirretroviral, em razão da recuperação do sistema imunológico, né? Isso não significa que a terapia antirretroviral deva ser mudada. Tem várias abordagens da síndrome da reconstituição imunológica. A gente só abandona a terapia antirretroviral se a pessoa estiver apresentando um risco importante, risco de morrer, aí a gente tira o antirretroviral. Mas habitualmente a gente usa um corticoide e isso já resolve. E uma outra consideração, quando o paciente estiver apresentando um quadro infeccioso, eu evito dosar a carga viral e CD4 nesse período, porque vai estar alterado. Então, se o paciente tomou vacina ou teve uma infecção, a gente evita que ele colha os exames nesse momento, porque virão alterados. Aí, a próxima infecção é o molusco contagioso. Ele ocorre aí de 10 a 20%, na verdade está dizendo que de 10 a 20% dos pacientes com molusco contagioso, a lesão é refratária, principalmente se o CD4 for menor do que 200. Ele pode ocorrer na face, no tronco e membros superiores. Eu me lembro de um paciente que ele tinha em todas essas localizações. Pode ocorrer também na implantação de barba, e a disseminação vai ocorrer pela lâmina de barbear. Opa. Voltando aqui. E é uma infecção por um vírus chamado ortopoxvírus. Tá? Vamos seguir aqui no molusco contagioso. A clínica é típula, nós temos pápulas da cor da pele com um centro umbilicado e uma massa esbranquiçada no seu interior. O que lembra
essa questão de ter um centro umbilicado. A varicela tem centro umbilicado também, né? Só que a diferença aqui é que o molusco contagioso tem uma massa esbranquiçada no seu interior. Tem mais uma imagem aqui, né? Essa mostra bem a questão aí do centro umbilicado. Então, nós temos pode ocorrer nos pacientes com imunossupressão mais grave, grandes pápulas ou nódulos ou múltiplas lesões em face, pálpebras, pescoço, axilas, região inguinal e nádegas. Realmente é um quadro um pouquinho mais grave no imunossuprimido do que na pessoa saudável. E faz diagnóstico diferencial. Primeiro, aquela questão que eu falei da varicela, da prima infecção por varicela, que faz uma vesícula com centro umbilicado, e também diferencial que com criptococose e histoplasmose. Essas duas doenças são infecções fúngicas que vão ter o seu diagnóstico feito por biópsia. Aí eu coloquei duas imagens aqui só para vocês verem. A primeira aqui, a mão em cima, lembra, né, o molusco contagioso, e as lesões do braço aqui da histoplasmose também podem chegar a confundir. Então, duas lesões fúngicas que requerem tratamento antifúngico sistêmico com muita toxicidade, que é a anfotericina. A histoplasmose, né, precisa da anfotericina. A criptococose a gente consegue tratar com a sulfa, mas o diagnóstico aí a gente tem que tomar cuidado porque eles podem ser parecidos com o molusco contagioso. E o tratamento do molusco contagioso, como que é? A gente pode fazer tratamento com crioterapia, com nitrogênio líquido, pode fazer a eletrodessecção, né, seria retirada com bisturi elétrico, a curetagem. A gente pode utilizar o Imicmod, né, que é um imunomodulador, e um tratamento laser com dióxido de carbono e também aplicação de interfero intralesional. Normalmente a curetagem é o que acaba sendo feito aí com mais frequência por ser mais acessível em relação a custo, né? O ácido retinóico aplicado uma vez à noite pode diminuir as recidivas, mas não tem ação contra lesões já estabelecidas. E conforme a gente começa a tratar com antirretroviral, as lesões podem regredir. Então, conforme eu vou melhorando a imunidade do paciente, vai regredindo a possibilidade das lesões. E agora a gente vai falar então do HPV, que é o vírus, o papiloma vírus humano, que quando a gente fala em HPV, a gente tem que lembrar não só da verruga, mas a gente tem que lembrar do câncer que ele pode provocar, né? Eu costumo dizer que o sonho de todo vírus é ir para o interior de uma célula, e no interior da célula ele começa a fazer mutações no seu genoma, e com essas mutações ele pode levar ao quadro de câncer. Então, nós temos verrugas no paciente com HIV. Habitualmente o HPV ele traz a presença de verrugas, mas no paciente com HIV a gente pode ter verrugas mais extensas. Uma DST, a DST por vírus mais frequente no HIV. Então, quando a gente vê HPV, a gente automaticamente tem que pedir um anti-HIV. Ela é mais extensa se o CD4 for menor do que 500. Ela costuma ser recidivante, mas lembrar que não é só no HIV que ela é recidivante. Eu me lembro de um paciente que eu tinha, era um menino da Fundação Casa, e ele era diabético tipo 1. E sempre que apresentava descompensação do diabetes, ele voltava para apresentar verrugas do HPV na glande. Compensava o diabetes, as verrugas desapareciam. E o mesmo acontece com os pacientes com HIV. Conforme vai melhorando o CD4 ela fica maior do que 500, as lesões ficam
menos agressivas. Lesões vaginais podem ocorrer de colo de útero, lesões anais podem sofrer displasia e malignização. Tem vários exemplos assim. Eu me lembro de uma paciente que ela foi fazer uma biópsia, que tinha uma lesão na vulva importante, e aí veio que tinha realmente câncer sob a lesão, e ela acabou fazendo amputação de vulva. Foi a primeira vez que eu vi um procedimento desse. Me lembro de 2 pacientes, um homem e uma mulher, que tiveram o HPV anal e evoluíram para câncer de reto. Foi uma situação muito triste. O homem está vivo, a mulher infelizmente acabou indo ao óbito. O homem está vivo, mas ele traz consequências muito graves assim para a vida dele, né? O Ministério da Saúde, mais uma vez com as suas nomenclaturas, para evitar até mesmo o preconceito ou qualquer, né, situação estigmatizada, ele chama de homem HSH, homem que faz sexo com homem, não importa a denominação, né? Então, esse paciente, ele é um homem que faz sexo com homem, e aí ele, no decorrer do ambulatório, a gente cria muito vínculo, muita proximidade. Ele falava: Rodrigo, acabou com a minha vida, porque eu precisei fazer a radioterapia, que acabou afetando minha próstata, então eu não tenho mais ereção, então eu não consigo praticar sexo ativo, e eu não posso praticar sexo passivo por causa da lesão que teve, fez estenose de reto e tal, e eu acabo então não me relacionando mais com ninguém. E ele vivia passando em pronto-socorro com essa lesão, e as pessoas diziam que era hemorroida. Então, ficar atento com lesões verrucosas, não simplificar o diagnóstico, porque pode ter um câncer se desenvolvendo. As mulheres com HPV, sobretudo HIV, elas têm indicação de fazer o Papa Nicolau de 6 em 6 meses e não anualmente. E homem que faz sexo com homem tem indicação de fazer o exame citológico também, como se fosse o Papa Nicolau, pelo risco do câncer anal. Aqui temos então uma imagem de um HPV gigante, né? Temos aí, ó, pápulas e placas da cor da pele ou amarronzadas, formando lesões vegetantes. Pode surgir no glande, na glande, no corpo do pênis, na região inguinal e região perianal. Mas por que pode ficar em outras regiões que não de contato direto, né? Por exemplo, região inguinal. Pelo contato com secreções. No momento do sexo, secreções escorrendo nessa região pode ter o surgimento então da lesão pelo HPV. O diagnóstico, a gente vai ter um diagnóstico clínico, avaliando a lesão, mas a gente pode também ter um diagnóstico histopatológico, que o patologista vai soltar para a gente aí, né, como infecção, uma lesão típica de infecção pelo HPV. A gente pode tratar com crioterapia, com o tratamento com o bisturi elétrico, pode haver tratamento laser. O que é mais acessível normalmente nos serviços da rede básica, da rede pública, é a podofilina e o ácido tricloroacético. São as 2 medicações que a gente tem com mais acesso. Quando a pessoa tem um pouco mais de recurso, é possível utilizar o Imicmode. O Imicmode, né, o imunomodulador, que pode também ajudar a eliminar as lesões. Tem uma questão do HPV que a gente tem que ter muito cuidado. Tem alguns estudos que dizem que o HPV tem um tamanho menor do que o poro do preservativo. Então, claro, utilizar preservativo é importantíssimo, mas só o preservativo não vai garantir que a pessoa não pegue HPV.
Né, tem que ter aí um certo cuidado, uma certa seletividade com suas parcerias, porque só o preservativo não garantem que a pessoa não vai ter. E às vezes, mesmo utilizando o preservativo, acaba tendo um contato fora da área onde o preservativo alcança, né? Tem essa questão das secreções, então assim, é realmente muito complicado. Temos ainda agora menos frequentes, né, infecções por bactérias gram-positivas e gram-negativas. A estafilococcia é o mais importante. Ela surge aí em 80% de casos de necrópsia de pessoas vivendo com HIV/AIDS que acabam morrendo. Causas de impetigo, de foliculite, de furúnculos, de celulite e até mesmo de faceite necrotizante. O diagnóstico é clínico, o histopatológico mostra inflamação aguda ou crônica e ressonância magnética pode ser útil na suspeita de faceite necrotizante e vai ser útil para ajudar o cirurgião a delimitar a área que ele vai abordar. O tratamento seria a oxacilina. Se nós tivéssemos aqui no Brasil a dicloxacilina, que é o equivalente à oxacilina, só que na forma oral, né? Nos Estados Unidos eles têm a dicloxacilina, nós temos a oxacilina injetável apenas. Se for um quadro mais grave, a oxacilina. Se for um quadro leve, a gente vai usar uma cefalosporina de primeira geração, que é a cefalexina. Na faceite necrotizante, a gente utiliza a penicilina ou cefalosporina de terceira geração, associado a um anaerobicida, que pode ser a clindamicina ou até mesmo o metronidazol. E a limpeza cirúrgica, né, profunda. Numa estafilococcia superficial, posso utilizar apenas a mupirocina tópica 2 vezes por dia por 7 dias. Ou nos casos de pessoas que ficam tendo infecções, por exemplo, furunculose de repetição, posso utilizar a mupirocina para diminuir a colonização desses pacientes. Aplico na cavidade nasal e ao redor do umbigo para tentar diminuir a colonização. Bactérias gram-negativas só em casos graves aí, de lesões necrotizantes. Também pode acontecer na região anogenital e axilar, pontos de colocação de catéter, né? Mas aqui também é mais difícil da gente observar. As micobactérias tuberculosas ou micobactérias não tuberculosas, chamadas de atípica, elas são raras, mas acontecem, causam linfadenite e lesões ulceradas. Aqui uma imagem, e ela causa uma certa confusão aqui pela característica, acaba lembrando o sarcoma de Kaposi. Daqui a pouco a gente vai entrar. Se for micobactéria tuberculose, vou usar o tratamento específico da tuberculose, que é o tratamento quádruplo, né, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. E depois eu vou ver cada um, vamos supor que não seja micobactéria tuberculose, seja micobactéria não tuberculose. Existe uma lista muito grande de vários micobactérios que não tuberculoses, e com o tratamento de cada um. Não adianta eu ficar passando. Se vem uma cultura lá, Mycobacterium abscessus, aí a gente vai lá na tabelinha e olha o Mycobacterium abscessus. A gente já teve um surto de Mycobacterium abscessus em Campinas, né, mas ele era mais relacionado à prótese de mama. A sífilis é uma doença que serve de alerta para a gente. Ela é indicadora de exposição ao HIV. Se a pessoa pegou sífilis, é porque ela não usou preservativo. Se ela não usou preservativo, ela está exposta ao HIV. A história natural ela é modificada na co-exposição ou na co-infecção sífilis-HIV. O HIV é um facilitador da sífilis
e vice-versa. A sífilis é um facilitador para aquisição do HIV. E as manifestações da sífilis podem ser incomuns e agressivas nos pacientes com HIV. E nos pacientes que têm sífilis mais HIV, isso me indica que eu tenho que pesquisar neurosífilis, sobretudo nos pacientes com CD4 baixo. Aproximadamente 40% dos pacientes com HIV que adquirem sífilis acabam tendo algum comprometimento do sistema nervoso central, mesmo que de forma assintomática. E também tem uma outra situação mais complicada, que a sorologia no HIV aí pode ser negativa e nos enganar. Repetiu aqui. Aqui algumas lesões, coloquei aqui as lesões da sífilis primária, as habituais, que são os locais por onde o treponema invade o órgão. Então, nós temos uma úlcera, por exemplo, aqui no pênis, uma úlcera na língua, várias úlceras no pênis, e essa hiperemia, uma conjuntivite, é a pessoa que teve contato direto ali do treponema com esses órgãos. E aqui a sífilis secundária, que apresenta aí manifestações de pele. Temos lesões maculopapulares em palma da mão e planta do pé. Então, essas lesões palmoplantares, muitas vezes descamativas, são muito características da sífilis. E podemos ter também em tronco. Já vi caso encaminhado sendo confundido com alergia. Tem uma história assim, que era um paciente travesti com HIV, que me chega com as lesões iguais a dessa da foto de baixo, e que estava sendo tratado com um antialérgico, né? Assim, tem que ter um mínimo raciocínio para pensar que isso poderia ser uma sífilis. Só que, como eu disse, o HIV pode modificar o quadro, e aí a gente pode ter a sífilis maligna precoce, né? São essas lesões ulceronecróticas no dorso de paciente portador de HIV. Ele acaba intensificando a manifestação da sífilis. O diagnóstico pode ser feito aí pela pesquisa do treponema em campo escuro. Isso é pouco utilizado. O que é utilizado na prática é o teste sorológico. Primeiro, o não treponêmico, o VDRL, que faz a triagem, e o teste de confirmação, o FTA-ABS, que esse é o treponêmico. Se tem um VDRL positivo, eu confirmo com o FTA. A coleta do líquor no paciente com HIV com CD4 baixo, e o tratamento é com penicilina. Não vou passar a dose de cada uma das fases aqui, então a gente prolonga mais uma meia horinha a aula, você já deve estar cansado. E o controle de cura é clínico, pelo desaparecimento das lesões, e também pelo VDRL, principalmente pelo VDRL. Porque as lesões, se você não tratar, pode acontecer delas desaparecerem de qualquer maneira. Mas o controle com a queda do VDRL, por exemplo, ele estava lá com o título 1/128. Ele tem que cair 3 vezes, pelo menos em 3 meses. Então ele tem que cair de 128 para 64 para 32. Então, chegou na próxima consulta, está 1/32, sinal que o tratamento está respondendo. Aí, mais 3 meses, ele tem que ter caído pelo menos 4 vezes do inicial. Ele tem que estar pelo menos 16. Então, a gente faz o controle pelo VDRL. Agora nós vamos falar do sarcoma de Kaposi. É bem breve. Ele é relacionado a níveis baixos de CD4,
ele apresenta máculas e pápulas violáceas. O diagnóstico é feito, claro, além da gente bater o olho e suspeitar de Kaposi pela biópsia, o tratamento é pela terapia antirretroviral e algumas vezes quimioterapia. Estou com um paciente no consultório no momento que o oncologista falou, olha, o CD4 dele está muito baixo, eu não posso fazer quimioterapia nele. Melhora o CD4, aí depois a gente faz a quimioterapia. E com o tratamento antirretroviral ele melhorou o CD4 e as lesões todas desapareceram. Eu fiz um rastreio para ver se ele não tinha lesão visceral, não tem, enfim, ele se curou somente com a terapia antirretroviral. Né? Lembrando que o sarcoma de Kaposi é uma neoplasia e que pode levar a óbito se ele tiver principalmente manifestação visceral. Agora uma imagenzinha aqui do Kaposi. Então essa lesão elevada, violácea, bem característica, e aqui uma lesão na cavidade oral, outra lesão no braço. Eu coloquei essa da cavidade oral, me lembrou esse paciente, ele tinha uma lesão bem na gengiva e desapareceu e está perfeitamente normal a lesão dele agora. Bom, de tudo isso que eu falei, o que devemos guardar? Vamos guardar que sempre temos que pensar em sífilis, em HIV, coloquei de quebra aqui hepatite B e C, que também podem levar a lesões de pele. Lembrar que a fonte de uma IST pode ser fonte de outra IST. O paciente chegou com uma, eu tenho que procurar as outras. E o paciente chegou com uma lesão que de cara eu bato o olho, não sei muito bem o que é, está evoluindo de forma estranha, vale a pena pedir sorologia. Faz sífilis, HIV principalmente, né? E se possível hepatite B, hepatite C, que costumam andar de braços dados com as outras ISTs. E era isso aí que eu tinha a falar para vocês.